E aí, galera da terceira série, tudo belezinha? Sou o professor Luciano de Biologia, terceiro ano do ensino médio, trazendo para vocês a questão da genética outra vez, trazendo a genética em pauta, falando sobre herança ligada ao sexo, com esse objetivo ali, estudar os mecanismos, né, dessa herança, como que ela funciona, né, estando ligada ao sexo e o que ela influencia. Antes de tudo, eu trago para vocês aqui uma curiosidade bem bacana. Você consegue até acessar isso aqui através do QR Code, que mostra ali uma figura, né? Ali tá faltando o pai dessas crianças, tá? Mas pai e mãe são negros, tá? Tiveram 5 filhos. 3 desses filhos albinos, ou seja, o albinismo aqui, ó, ausência de pigmentação na pele, cabelo, olhos, tá? É causada por um gene. Então fala assim, o caso citado é extremamente raro, especialmente porque os pais, pai e mãe, né? E 2 outras crianças são negros. O pai e a mãe precisam ter o gene do albinismo. Se isso ocorrer, a chance do filho ser albino é de apenas 25%. Com Rosemary e João, isso ocorreu 3 vezes. E isso é bastante interessante. Por quê, gente? O gene do albinismo, ele está nos autossomos, em cromossomos não sexuais. E para que tenha um filho albino, o pai tem que ter o gene do albinismo e a mãe também. Nas combinações durante a fecundação, ocorre e o espermatozoide, às vezes, trazendo aquele Azinho, né, o A minúsculo do gene do albinismo, e a mãe também fornecendo o Azinho, dá a combinação e forma um filho albino. A questão é o seguinte nesse caso, que foram 3 vezes que aconteceram isso. É de 25%, chance alta, mas aconteceu 3 vezes essa chance de 25%. Agora vamos falar de uma outra herança que está relacionada ali com o sexo, que seria a questão do daltonismo. Mutação genética, daltonismo, distorce as cores e divide em 3 tipos básicos, né? Você provavelmente já deve ter ouvido falar de daltonismo, uma anomalia visual que interfere na diferenciação das cores. Segundo a OMS, o problema afeta cerca de 350 milhões de pessoas em todo o mundo. Também você tem o QR ali para você acessar essa reportagem, é bem interessante também, e também para desmistificar uma coisa, né? Quando se fala em albinismo, as pessoas associam com que a pessoa enxerga em preto e branco. No decorrer dessa aula a gente vai ver que não é bem isso que acontece, tá? Então, quase sempre a causa do daltonismo é genética, que faz dele também ser hereditário. E também está relacionado com uma disfunção cromossômica. Por que eles falam que a maior parte é genética? Porque alguns outros problemas, algumas outras lesões que podem acontecer na estrutura dos olhos, lá na parte do fundo do olho, com suas células, cones e bastonetes, também pode causar um daltonismo daí não genético, mas a maioria é genética. Além de determinar o sexo da espécie humana, os cromossomos sexuais X e Y podem conter genes com variantes patogênicas que codificam algumas doenças, sendo o daltonismo ligado ao cromossomo X, explica aqui a pesquisadora, tá? Além dessa, a gente vai ver também uma outra que seria a hemofilia, que também está relacionado com o mesmo mecanismo, igualzinho, só que muda o gene, tá? A mutação também pode afetar mais facilmente os homens, a grande maioria é homem, tá? Como citado estatisticamente no início. É que enquanto as mulheres recebem 2 cromossomos X, lembrando que na determinação do sexo a mulher é XX e o homem é XY. Como está relacionado ao cromossomo X, tá? A mulher teria as 2 ali variantes no cromossomo, a gente já vai entender, em que o dominante pode segurar a barra ali e não desenvolver a doença, e no homem não vai ter essa compensação, porque ele não vai ter ali um cromossomo homólogo para aquilo. Isso conta no daltonismo, pois se elas têm 2 cromossomos iguais, se um deles não tiver o problema, o outro acaba compensando. Já com os homens, essa regulagem aí não é possível. Vamos entender na sequência ali. Gente, na determinação do sexo humano, tá? Lembrando que o nosso sistema é XY, tá? Em que, tecnicamente, o homem definiria o sexo através do espermatozoide. Mas isso é aleatório, não é desejável isso, não é desejado, não é algo que é programado. Algumas condições talvez fisiológicas e tudo mais, porém é assim algo que pode acontecer da fecundação do espermatozoide contendo o X ou da fecundação do espermatozoide contendo o Y de maneira aleatória, tá? Então o que nós temos aqui? Espermatozoide contendo o X
óvulo contendo X. Logicamente, XX formou uma menininha. Ok, se o espermatozoide for o Y e fecundar o X, o resultado é um menininho. Ok, gente? Isso aqui é bem tranquilinho. Agora vamos falar de herança ligada ao sexo especificamente, que é o tema da aula. É aquela em que os genes estão presentes em uma região não homóloga do cromossomo X. Vamos lembrar o que é um cromossomo homólogo? Lembrando que nós temos 46 cromossomos, tá? Desses 46, 44 são autossomos. Ou seja, eles têm certinho um homólogo. O par número 1, o par número 2 e assim vai indo. Até o par lá número 22. No 23º par, a mulher tem um homólogo, tem 2X. Só que o homem tem um X e um Y, então não tem o cromossomo que compensa ali. Ou seja, não tem o cromossomo que vai ser aquele compensador. Então, essa herança vai acontecer nessa parte não homóloga do cromossomo X. Herança ligada ao X ou sex linkage, fenótipo mais frequente em homens. A mulher precisa de 2 alelos. O homem, já com um alelo daquela condição, às vezes daquele alelo recessivo, causador de uma doença, por exemplo, já define a situação direto, tá? Então aqui é a comparação que eu trago para vocês, que eu falei da parte da porção não homóloga do cromossomo, tá? Então nós temos o cromossomo X, ele é maior, né? Anatomicamente ele também é maior, e o cromossomo Y menorzinho ali. Quando a gente for falar desses genes ligados ao sexo, a gente tem nessa parte aqui que ele não vai ter um homólogo aqui, no caso do homem. E aí podem gerar essas doenças aqui que são mais comuns. A hemofilia, o daltonismo e a distrofia muscular de Duchenne. São 3 exemplos que a gente pode aprofundar o estudo para entender esse tipo de herança, a herança ligada ao sexo. Hemofilia, primeira delas, tá, gente? O que é uma hemofilia? Doença hereditária com o gene recessivo H. É uma doença genética hereditária que se caracteriza por desordem no mecanismo da coagulação do sangue. Então, essas pessoas vão ter dificuldade de coagular o sangue, manifestado quase exclusivamente no sexo masculino. Então, assim, o hemofílico tem dificuldade e entrou numa hemorragia, essa hemorragia se torna persistente. E tem que ser encaminhado para o hospital para tomar lá plaquetas, fatores de coagulação e tudo mais para que se resolva o problema. Então a vida dele vai ser sempre assim, tá? A grande maioria é masculina, em homens, tá? Justamente pelo tipo de herança que está lá no cromossomo X, na porção não homóloga. Então no sexo feminino, por exemplo, né? O gene H maiúsculo é normal, não vai definir a doença. O H minúsculo vai gerar a hemofilia, certo? E onde que está o gene H? Ligado ao cromossomo X. Então, no caso das mulheres, se ela tiver pelo menos um H maiúsculo, ela é normal, porém portadora, mas não desenvolve a hemofilia, certo? Se ela tiver os 2, nem se fala. Agora, só vai ter a condição da mulher ser hemofílica se ela tiver herança dos 2, nos 2X, que daí ela pode ter hemofilia. Para isso, o pai dela obrigatoriamente tem que ser hemofílico. Então, pais hemofílicos com mães portadoras, aí tem a tendência de ter uma filha com essa doença aqui, tá certo? E no homem, gente, tem pelo menos um H maiúsculo ali, ou seja, o gene H ligado ao cromossomo X é normal. Se tiver pelo menos um H minúsculo, que é o gene para hemofilia, tá aqui, já vai desenvolver a doença. Tá certo, gente? Por isso que é mais comum em homens do que em mulheres. Atividade 1, gente. André e Maria apresentam coagulação sanguínea normal. Então, já nos ligamos aqui que a gente está falando de hemofilia. A coagulação sanguínea deles é normal, tá? O pai de Maria é hemofílico. André e Maria se casam. Eles têm medo de terem filhos hemofílicos e procuram um serviço de aconselhamento genético para saber qual a chance de terem um filho com hemofilia também. A orientação correta a ser dada ao casal é e quem vai dar essa orientação é você agora, tá? Eu vou dar uns minutinhos para você tentar fazer, elaborar formular, né, uma resposta e a gente já retorna.
Pessoal, então veja lá. André e Maria eles são normais. Então, o André, como é normal, ele é XY, perdão, com H maiúsculo, tá? E a Maria também é XX, ela vai ter um H maiúsculo, mas o pai dela é hemofílico, então automaticamente ela vai dar um Hzinho, ok? Aí qual que é o cruzamento possível de se formar aqui, ó? Aqui é ele, ó, aqui é o André, tá? Ele tem um Hzão e a Maria tem um Hzinho vindo do pai. A chance, né, de formar ali no quadrinho de primeira lei de Mendel é de formar justamente essa possibilidade, ou seja, 25% de ter de chance de ter uma criança hemofílica e essa criança será um menino, tá? Caracterizado ali pela aquela combinação ali. Agora veja, gente, daltonismo. Apresento para vocês o chamado teste de Shihara, que vai ver se você tem algum tipo de cegueira para um tipo de cor. Né? As cores são formadas por combinações lá de cones, bastonetes e tudo mais no fundo dos nossos olhos, tá? E com isso, as pessoas que têm o daltonismo podem vir a ser cegos para algumas cores. Então aqui a gente tem números nesses balõezinhos aqui, tá? E você vai analisar. Você consegue enxergar aqueles números corretamente? Tá? Eu não vou fazer aqui como teste para você, porque senão vai colocar a minhoca na tua cabeça. Às vezes tem a questão do vídeo, alguma desconfiguração no monitor que você está vendo, então pode alterar. Mas é interessante você pegar esse teste, provavelmente tendo o teu livro didático bem certinho, se a cor estiver certinho, você vai conseguir ver. E eles vão dizer qual o número certo e qual que é o número errado. A partir daí você pode ver se você tem cegueira para alguma cor, tá? E aí, logicamente, você pode procurar um oftalmo também, a partir daí, para ter maiores esclarecimentos, ok? No daltonismo a gente tem problemas na identificação das cores. Verde e vermelho, que é o mais frequente, tá? Azul e amarelo, que é menos frequente, e a visão monocromática, aquela que eu falei de enxergar em preto e branco, que é raríssimo, tá, gente? É bem difícil acontecer isso. Tá? Mas pode acontecer em alguns casos de ele não ter a formação ali para identificar as demais cores, tá? Esse mecanismo ali, ele é determinado também da mesma forma que acontece na questão da anterior que a gente viu da hemofilia. Também está ligado à porção não homóloga do cromossomo X, tá? O alelo D minúsculo, que é o causador da doença. Se a mulher tiver pelo menos um D maiúsculo, como aqui, ela é portadora, mas é normal. Ela não vai ser daltônica. Ela só vai ter o daltonismo se acontecer a condição XDzinho, XDzinho. No homem, por outro lado, como não tem a porção não homóloga, o que acontece? Ele basta ter um Dzinho ligado ao cromossomo X, ele já vai ser daltônico, né? E isso vai interferir lá no fundo do olho, na retina, como eu falei, na questão ali da formação dessas cores. E aí nós vamos ter alguns tipos de cegueira, algum tipo de teste também. A visão normal para essas bolinhas aqui de chocolate, coloridinhas ali, que a gente não vai falar a marca, tá? Elas, a pessoa que não tem o daltonismo consegue enxergar a variação de cores, né? Aqui, nesse caso, a pessoa vai ser cega para o vermelho, né? E para uma tonalidade de verde, então fica uma cor bem mais fosca, né? Aqui a pessoa vai ter dificuldade aqui, provavelmente chegar também o vermelho, o verde com mais intensidade ainda, e nesse caso aqui ela até enxerga o vermelho, mas ela é cega para outras cores. Aí depende muito da combinação, tá? Eu não vou enfatizar muito aqui através da aula por vídeo, que como eu falei, pode dar desconfigurações aí no meio do caminho, e você pode ficar aí confuso achando que você tem um daltonismo e às vezes você nem tem. Então é interessante procurar essas imagens na internet, em sites confiáveis, tal, que daí você consegue tirar essa dúvida bem legal. Legal mesmo, eu acho, é perguntar para o teu professor onde que você consegue consultar isso. E melhor ainda é ir no oftalmo, né, caso você perceba alguma coisa, ou quando você for fazer um exame de rotina, já pedir para ele fazer um teste sobre isso aí para você. Atividade 2 aqui, galera. Sabe-se que existe uma condição hereditária caracterizada por uma anomalia de distinção de algumas cores. Já sabemos qual que é, porque a gente acabou de falar sobre ela, obviamente. Essa condição é recessiva e ligada ao sexo, ou seja, o gene responsável está presente em um locus gênico, ou seja, um pedacinho do gene, né, num local gênico do cromossomo X.
Qual condição hereditária se refere a essa afirmativa? Explique. Galera, muito fácil mesmo, tá? Mas eu dou aquele tempinho para vocês fazerem e já retornamos aí. Vamos ver se respondeu certo aí. A gente está falando do daltonismo, né? Os filhos de mulheres daltônicas sempre, os filhos de homens daltônicos, vamos pensar assim, sempre vão receber o gene do daltonismo. Para que seja daltônico, veja bem, no homem basta ter apenas um alelo recessivo, tá? E na mulher tem que ter 2 alelos recessivos.
tá? Sempre, veja bem, a mulher daltônica ela vai estar sempre passando, porque ela não tem o Dzão para passar, ela sempre tem o Dzinho e vai passar para todos os filhos ali. Todos os filhos vão ser pelo menos portadores. Se forem homens, certeza que vai ter daltonismo, ok? E mais um exemplo da distrofia muscular de Duchenne, que segue basicamente o mesmo mecanismo. É uma doença genética hereditária por um gene recessivo e ela causa aí uma degradação na musculatura esquelética da pessoa, musculatura esquelética, né, ligada aos braços, ao movimento e tudo mais, tá? Atinge também a musculatura do coração e do diafragma, podendo causar essa doença. Também é uma herança ligada ao sexo. O que vimos nessa aula, galera? Só para a gente retomar. Estudamos heranças ligadas ao sexo, sendo elas hemofilia, daltonismo e distrofia muscular de Duchenne. Então, como eu falei para vocês, sempre vão surgir dúvidas, é interessantíssimo que você mantenha esse contato com o teu professor, que você pergunte mesmo, que você vá em busca de outras fontes, tá? Para você entender, isso vai ser muito importante, não só para provas, tanto as provas no colégio, quanto as provas externas, vestibular e Enem. Isso serve também para a tua vida, né? Para a tua saúde. Beleza, galera? Até uma próxima e até breve. Valeu, tchau, tchau!